peraí, só um minutinho, mestre, só um minutinho, nós vamos conversar aqui. Aí eles se reúnem e dizem, rapaz, por que é que vocês não acreditaram? Eles não acreditaram que João de fato era de Deus. Se a gente disser que é de Deus, a próxima pergunta dele vai ser, por que vocês não acreditaram? Se a gente disser que era dos homens, aí a multidão, algum esperto lá deve ter dito, é melhor a gente dizer que a gente não sabe. E aí voltaram para cá. Aqui ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. Deus, falando através do profeta, diz que a casa dele será chamada casa de oração para todos os povos, e não casa de comércio. Esse foi o argumento de Jesus. Mas ao fazer isso, ele se identifica como o Filho de Deus, aquele que tem autoridade para cumprir a palavra de Deus e purificar o templo daquilo que estava acontecendo. É preciso lembrar o contexto em que Jesus fez isso, porque muitas interpretações erradas dessa passagem têm levado a práticas erradas na igreja também. Num certo sentido, era preciso que houvesse cambistas e vendedores de animais ali no templo. A lei de Moisés mandava que os judeus, todo judeu, pelo menos uma vez por ano, ele fosse até Jerusalém durante uma das 3 principais festas dos judeus, Tabernáculo, Páscoa e Pentecostes. E uma das razões pelas quais o judeu ia a Jerusalém nessas festas era para oferecer sacrifícios, como a lei de Moisés mandava. Ele trazia o dízimo do seu rebanho, ele trazia o dízimo das suas colheitas, e ele trazia animais para serem sacrificados conforme a lei de Moisés. Agora imagina alguém vindo lá do norte, extremo da Galileia, vários dias de viagem, a pé, com sua família, levando animais. Não era mais fácil simplesmente pegar dinheiro, trazer e comprar os animais em Jerusalém? Então muitos judeus viram aqui uma demanda no mercado e uma oportunidade de ganhar dinheiro. Era o pessoal. E além do mais, o seguinte, tinha judeus que moravam fora da região da Judéia, em algumas das províncias romanas, onde a moeda era outro tipo de moeda. Então ele chegava em Jerusalém trazendo real, mas o comércio era em dólar. Então o que é que precisava também? Cambista. Então havia uma necessidade real de cambistas e também de gente que vendesse pombas, vendesse animais para esses peregrinos que vinham de longe e que tinham trazido dinheiro para comprar os animais e oferecer em sacrifício. Então, num certo sentido, era preciso ter isso. O problema é que isso virou uma fonte lucrativa para os sacerdotes, para os que ministravam no templo, e tudo girava em torno disso. Havia lucro ali, aquilo que deveria ser apenas alguma coisa para satisfazer a necessidade dos peregrinos, comércio. E o que Jesus então está proibindo aqui é exatamente quando essa coisa se tornou um fim em si mesmo e o propósito maior havia sido esquecido, que era ajudar o povo a fazer e trazer os sacrifícios diante de Deus. Então é por isso que Jesus tomou essa atitude radical de expulsá-los. Eu estou dizendo isso porque algumas igrejas pegam essa passagem para dizer que no ambiente da igreja, na igreja local, não pode ter comércio, você não pode ter livraria, você não pode ter lanchonete, não é isso que a passagem está ensinando. Essas coisas eram necessárias ali, era preciso fazer isso, podemos ter esse tipo de ministério. O problema é quando fazemos isso pelo dinheiro, usamos o Evangelho e as coisas de Deus para auferirmos lucro, para termos alguma vantagem financeira. É isso que não pode e é isso que Jesus está combatendo aqui. Afinal, o templo era a casa de oração. No final da tarde, aliás, quando Jesus fez isso, expulsou os cambistas, expulsou os vendedores, os principais sacerdotes e os escribas ficaram furiosos, diz Marcos aqui. Por que eles ficaram furiosos? Porque perderam, né? Pelo menos naquele dia eles não iam lucrar mais, porque Jesus arrebentou com tudo ali, virou mesa. Outros evangelhos dizem que ele virou as mesas, né? É de onde vem a expressão chutar o balde ou virar a mesa, qualquer outra coisa. Foi o que Jesus fez assim, tomou uma atitude muito radical. Eles ficaram com muita raiva e começam a planejar como eles vão matar Jesus. É a primeira vez que aparece declarada a intenção no Evangelho de Marcos dos líderes de matar Jesus.
Porque eles viram que não adiantava contestar, não adiantava fazer pegadinha com ele sempre se saía bem. Então eles passaram agora para a violência, né? Eles começam a pensar como matar Jesus, mas eles têm medo da multidão, porque a multidão via o que Jesus estava fazendo, e a multidão admirava Jesus e achava que ele estava fazendo tudo corretamente. Tudo corretamente. Depois de ter feito tudo o que fez, então Jesus sai de tarde, não é? Diz aí o verso 19, em vindo à tarde saíram da cidade. Foram para Betânia, onde dormiram. No dia seguinte, de caminho para Jerusalém, eles passaram pela figueira. E aí, os discípulos viram que ela estava seca, desde as folhas até a raiz. E Pedro se lembrou que Jesus tinha amaldiçoado a figueira. E ele disse: mestre, a figueira secou desde a raiz. A figueira que você amaldiçoou, o Senhor amaldiçoou. Então Jesus aproveita aquilo para trazer uma lição para eles a respeito da oração da fé. Ele disse: se vocês não duvidarem e no seu coração disserem a esse monte, ergue-te e lança ao mar, vai ser como vocês dizem. Quando vocês orarem, orem sem duvidar e creiam que vocês receberão. E quando vocês estiverem orando, perdoem alguém que ofendeu vocês, porque se vocês não perdoarem, também Deus não perdoará. Jesus aproveita aquele incidente para mostrar que o poder que ele exerceu para secar a figueira era o poder da fé, a confiança que Jesus, como homem, ele tinha no Pai. Não podemos esquecer que Jesus, como homem, ele cria também, não é? Ele tinha fé. E essa fé era no seu Pai, uma fé inabalável, que nunca questionava nada e aceitava plenamente a vontade do Pai. E foi por isso que a palavra de Jesus, a figueira, se cumpriu. E ele diz para os discípulos: vocês, quando orarem, também não duvidem, creiam e será dado para vocês. E inclusive o perdão dos seus pecados, se vocês perdoarem aquelas pessoas que estão ao seu redor. Alguns acham que essa figueira seca representava a nação de Israel. Era como se Jesus tivesse vindo para Israel procurando o bom fruto, procurando a fé e a confiança de que o Messias tinha chegado, mas os judeus não tinham fruto nenhum. Então Jesus amaldiçoa no sentido de que não vai mais dar fruto. A figueira seca então representaria a nação de Israel, segundo alguns estudiosos. Essa é a lição da figueira. Jesus então entra no templo, estamos aqui no 5º episódio, né, do capítulo 11, ele entra no templo e a partir daqui Marcos relata vários embates que ele teve com os escribas e fariseus, com os líderes, com os saduceus, ali no templo, em público, diante de todo mundo. E isso é bem diferente daqueles conflitos que ele tinha tido lá na Galileia, quando vinha um ou outro escriba, fariseu, um punhadinho acompanhando Jesus para ver o que é que ele estava fazendo. Agora Jesus está no território deles. Jesus está lá no centro do judaísmo, enfrentando aquela liderança. E Marcos narra aqui vários embates que Jesus teve com essa liderança durante aquela semana que ele passa em Jerusalém. Nessa semana, lembra bem, o movimento geográfico. Ele está em Betânia, dorme em Betânia, de manhã vai para Jerusalém, entra no templo, começa a ensinar, e ensina até o final do dia, não é, que é a tarde para os judeus, aí ele volta para Betânia para dormir. Então, ele estava fazendo esse movimento. Então, durante aquela semana, olha os embates que aconteceu. O primeiro, houve o questionamento da autoridade de Jesus. Está aí do verso 27 a 33, ele estava no templo ensinando, e aí os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo perguntam a Jesus com que autoridade ele estava fazendo aquilo. Quem deu autoridade para ele ensinar? Quem deu autoridade para ele expulsar os cambistas e vendedores do templo? Quem deu autoridade a ele para fazer aqueles milagres e aqueles prodígios? E aí Jesus responde com uma pergunta. Ele diz assim: eu respondo vocês, mas antes vocês me respondam o seguinte: o batismo de João era do céu ou era dos homens? Todo mundo ali sabia quem era João Batista. João Batista
cerca de 3 anos antes, tinha aparecido lá no Rio Jordão, pregando o Evangelho. Aqui nós já estamos no 3º ano do ministério de Jesus, né? 3 anos atrás, João Batista tinha aparecido, aquele fenômeno, e muitos judeus, fariseus, muitos dos líderes religiosos foram para ver o batismo de João. E João disse: raça de víboras, por que vocês estão vindo se batizar? Vocês têm que se arrepender. Então eles sabiam quem era João Batista. Jesus pergunta: o batismo de João era dos homens ou de Deus? Aí eles se reúnem e eles dizem: espera aí, só um minutinho, mestre, só um minutinho, nós vamos conversar aqui. Aí eles se reúnem e dizem: rapaz, essa pergunta está difícil, porque se a gente disser que o batismo de João era dos céus, era de Deus, com certeza ele vai perguntar: por que vocês não acreditaram? Porque eles não acreditaram que João de fato era de Deus, não é? Não acreditaram. Tanto é que eles não se batizaram por João Batista. Então, se a gente disser que é de Deus, a próxima pergunta dele vai ser: por que vocês não acreditaram? Se a gente disser que era dos homens, aí a multidão vai pegar a gente, porque a multidão toda acredita que João Batista era de Deus. O que a gente responde, né? Então, algum esperto lá deve ter dito: é melhor a gente dizer que a gente não sabe. E aí voltaram para Jesus. Lembra, isso era no templo, diante de todo mundo. Então eles voltaram para Jesus e disseram: mestre, a gente não sabe. E Jesus disse: então eu também não vou dizer a você com que autoridade eu faço isso. Porque se eles não reconheceram que João era de Deus, eles também não reconheceriam que Jesus era de Deus. Vocês não foram capazes de saber o menor, como é que vocês vão saber o maior? Se vocês negam João Batista, vocês vão me negar também. Se vocês não creem que ele é dos céus, também vocês não crerão que eu sou. Aqui Jesus liga o seu ministério, sua vida, sua pessoa e sua obra ao ministério de João Batista. É por isso que João Batista é considerado o precursor de Jesus, aquele que deu o aval, aquele que abriu as portas, veio na frente para o ministério de Jesus. O povo estava assistindo esse duelo, né, essa disputa que estava acontecendo, e Jesus 1-0, né, estava ganhando aqui. Em seguida, Jesus conta uma parábola que realmente provoca a ira dos escribas, dos fariseus e dos anciãos. Essa parábola é conhecida como a parábola dos lavradores maus. Vocês lembram que parábola é uma analogia, uma ilustração que é tirada da vida real ou uma história inventada para ilustrar alguma realidade espiritual. Jesus então ele conta uma história, essa história aqui foi inventada por Jesus, mas era perfeitamente possível dentro dos padrões daquela época. Ele diz que havia um homem muito rico que tinha uma propriedade, ele cercou aquela propriedade, ele roçou tudinho, preparou e arrendou para uns lavradores. Ele ia viajar, passar um tempo fora do país, e ele não queria deixar a terra improdutiva. Então ele arrendou para uns lavradores e acertou com os lavradores que a cada ano ele mandaria alguém para receber o aluguel, né? o arrendamento, o valor do arrendamento que eles tinham combinado, o fruto da terra. Passou-se o primeiro ano, então ele mandou alguém lá para receber o que era devido, e os lavradores simplesmente mataram o enviado. Aí o dono da propriedade, não é, mandou outro que foi igualmente morto, e mandou um terceiro que foi igualmente morto também. Aí o dono da propriedade, que era um homem muito rico e poderoso, ele disse: eu vou mandar meu filho amado, quem sabe eles vão escutar meu filho. Quando os lavradores veem o filho, dizem: esse é o herdeiro, esse é que vai herdar isso aqui tudo, vamos matá-lo e nós ficaremos com a propriedade. E aí agarram o filho do dono da terra, matam e jogam fora da vinha. Quando o homem soube, Jesus estava contando essa história na frente de todo mundo, dos escribas, dos fariseus, da multidão lá no templo. E Jesus então pergunta para todo mundo: o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer? O dono dessa propriedade vai fazer? E ele mesmo responde: ele virá com seus exércitos, vai exterminar, vai matar esses lavradores e vai passar a vinha para outras pessoas. O sentido da parábola era evidente. O lavrador é Deus, a vinha
é Israel, é o reino de Deus. Os lavradores eram os judeus. Deus tinha entregue o reino aos judeus no Antigo Testamento, para que dessem frutos. Deus mandou os profetas, que são os enviados, e cada profeta que Deus mandou, ele foi morto, ou foi rejeitado, ou foi de alguma forma torturado pelos judeus. Finalmente Deus manda o seu Filho, Jesus Cristo, que vai acontecer a mesma coisa. Os lavradores vão pegá-lo e vão dizer: esse aqui é o herdeiro, e vão matá-lo. Vejam os detalhes aqui da analogia. Vão matar. Jesus disse que o homem mandou seu filho amado, e diz que os lavradores o jogaram fora da vinha. Jesus é o filho amado de Deus, e ele vai morrer no Monte Calvário, que é fora de Jerusalém. Então a analogia é muito clara, está se referindo ao fato de que Deus agora ia tirar o reino dos judeus e ia entregar a outro povo, aos gentios. Jesus aqui está profetizando que o evangelho vai sair, que o reino de Deus vai sair da nação de Israel e vai ser entregue agora a outros lavradores, aos gentios. Essa é talvez a parábola mais importante contada por Jesus aqui nesse momento em Jerusalém. E ele cita no final o Salmo 118, 22 a 23. Vocês nunca leram que aquela pedra que os construtores rejeitaram era a pedra principal, angular, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Jesus cita esse salmo que falava que os construtores rejeitaram aquela pedra que servia de fundamento para todo edifício. A pedra é Cristo. E ele diz: eu sou o edifício do reino de Deus, sou a base do edifício do reino de Deus, e vocês estão rejeitando essa pedra. E Mateus acrescenta mais uma passagem, dizendo que Jesus também disse que ele era pedra de tropeço e de escândalo para os judeus, e eles tropeçaram e rejeitaram. E aí diz o verso 12 do capítulo 12, que procuravam prender Jesus. Isso agora é demais. Eles procuraram prender Jesus porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo, né? Que Israel ia ser destruído e que o reino de Deus ia passar para outro. Queriam prender Jesus porque compreenderam que contra eles proferira essa parábola. Então, desistindo, se retiraram. Por quê? Porque Jesus estava cercado de gente. O povo gostava do que Jesus estava ensinando. 2-0 para Jesus aqui, não é? 2-0 aqui nesse conflito. Aí era preciso desgastar Jesus diante da multidão, e eles vêm agora com uma pegadinha. Capítulo 12, de 13 a 17. Eles enviaram fariseus e herodianos para pegar Jesus em uma armadilha. Os herodianos eram um partido dos judeus que apoiavam politicamente o rei Herodes. Então era chamado de herodianos. Eles se juntaram com os fariseus. Eles eram inimigos dos fariseus, porque os fariseus não aceitavam o governo de Roma sobre Israel, mas os herodianos aceitavam. Mas aí se juntaram contra o inimigo comum, que era Jesus, e vieram com uma pegadinha, e eles começam lisonjeando Jesus. Nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, que tu ensinas a verdade, o Senhor não teme ninguém. A gente só tem uma dúvida aqui. Se o Senhor puder responder uma dúvida, a gente agradeceria. É lícito pagar imposto a César ou não? Então, não tem a menor sinceridade nessa pergunta. É uma pergunta capciosa. Ela foi feita com o objetivo de colocar Jesus em maus lençóis. Porque se Jesus dissesse que não é lícito pagar o tributo a Roma, eles tinham agora a oportunidade de pegar Jesus e acusá-lo de ser revoltoso, de ser um rebelde contra Roma, e levar Jesus às autoridades romanas. E se Jesus dissesse que tem que pagar sim, então o povo judeu que odiava o Império Romano ia então se colocar contra Jesus. A resposta de Jesus é bem conhecida, né? Diz Marcos aqui que Jesus percebeu a hipocrisia daquelas pessoas. E então pediu para trazer uma moeda, um denário. E ele pegou a moeda e perguntou: de quem é essa efígie? Efígie é o símbolo, ou a marca, ou a imagem que tinha na moeda. A moeda do denário, ela tinha a imagem de César
de um lado, e do outro estava dizendo que César era o filho de Deus, era o filho de Deus. Lembra que os imperadores, eles eram considerados divinos a essa altura. E o primeiro imperador que trouxe para si esse título de ser filho dos deuses e, portanto, divino, foi o imperador Augustus, infelizmente. Augustus quer dizer divino. Então, Augustus César, ele foi o primeiro imperador que se arrogou esse título, não é? Que o imperador, ele era divino. Por isso a moeda tinha de um lado a imagem do César, a cara do César, a efígie do César, o símbolo, o brasão, e do outro estava escrito que ele era o Filho de Deus, que ele era divino. Então Jesus pega a moeda e pergunta: de quem é essa imagem aqui? Eles disseram: é de César. Então ele diz: deem a César o que é dele. Então, com isso Jesus diz: nós temos que pagar os impostos. Mas ele diz também: deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, essa reivindicação de César, de que ele é o Filho de Deus, isso está errado. Vocês têm que dar a Deus o que é devido a Deus. César não é o Filho de Deus. É como se ele dissesse: sou eu. Vocês têm que dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Não permitam que, no desejo de atender a César, de agradar a César, vocês deixem de agradar a Deus. A resposta de Jesus deixou todo mundo calado, né? O que é que vai se responder a isso? A moeda é de César, então você tem que dar a ele o que é dele, mas ele não pode arrogar, ele não pode reivindicar ser divino, ser filho dos deuses, porque essa é uma prerrogativa do próprio Deus. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos.